Ao longo da história, pra galera em geral, Michael Jackson sempre foi aquele tipo de artista que hipnotiza. O artista que não tem como ignorar. O cara virou uma das figuras mais acompanhadas do planeta, com registros de praticamente cada passo que deu, desde a sua infância até o fim da vida. Só que, mesmo com esse mar de informação sobre o rei do pop, a maioria das pessoas só conhece a pontinha do iceberg. Tem muito detalhe perdido por aí que ajuda a montar o quebra-cabeça de quem realmente foi Michael Jackson. E é isso, depois de tanto tempo, chegou a hora de mergulhar nesse iceberg e dar uma olhada nos fatos que todo mundo já sabe, mas também nas curiosidades mais obscuras. Eu sou o Lucas Cinti, você tá no Sociedade Pop, e vamos começar a segunda parte do iceberg definitivo de Michael Jackson. Nível 1. Chapéu Fedora. A gente começa esse iceberg com um dos itens mais marcantes do Michael Jackson, o lendário chapéu fedora. Esse chapéu virou praticamente uma extensão dele, um símbolo que todo mundo reconhece na hora, seja no palco ou fora dele. Dava aquele visual clássico e ainda criava um contraste absurdo quando ele começava a dançar. Mas diferente do que muita gente imagina, o fedora não era só estilo não. Michael usava por necessidade mesmo. Ajudava a proteger do sol por causa dos problemas de pele que ele tinha por causa do vitiligo e do lúpus. E além disso, o chapéu ainda cobriu uma parte super sensível do couro cabeludo, que ficou assim depois de uma queimadura séria durante as gravações de um comercial da Pepsi. História que eu explico melhor em outro vídeo aqui do canal. Era músico. Por muito tempo, a galera jurava que Michael Jackson não era músico de verdade, só porque ele quase nunca aparecia tocando instrumentos ao vivo. Mas, mano, ser músico é criar música. Isso ele fazia num nível absurdo, usando só sua voz para compor e arranjar. Detalhe, ele sabia tocar instrumentos. Muita gente próxima dele dizia que o Michael mandava bem no piano e na bateria, que ajudava ainda mais na hora de montar as harmonias e os ritmos que ele queria nas músicas. Mesmo que seja raro achar esses vídeos dele tocando, existem uns registros perdidos por aí onde dá pra ver claramente esse talento escondido. Otaku e gamer. Por mais aleatório que pareça, Michael Jackson era mega fã de animes e videogames. O cara tinha uma coleção absurda de máquinas de arcade, tipo um fliperama particular mesmo. E se você reparar no clipe de Scream, tem várias referências de animação japonesa ali jogadas. Além disso, ele se envolveu em vários jogos de videogame, e boa parte da inspiração dele no figurino dourado da History Tour veio diretamente dos Cavaleiros do Zodíaco. Esse papo fica ainda mais interessante porque, na época, ser fã de animes e games não era cool como hoje. Nos anos 80 e 90, especialmente no ocidente, o normal era consumir Disney e acabou. Mas o Michael já estava ligado nessas mídias muito antes delas virarem gigantes globais. I Love Tour. Esse ponto aqui fala de uma opinião bem polêmica do Michael Jackson. Em 2003, ele lançou um especial chamado Private Home Videos, mostrando várias gravações pessoais e comentando tudo. Quando o assunto turnê apareceu, ele soltou no maior sarcasmo que amava sair em turnês. I love to tour. Mas dava pra ver na hora que era zoeira. A real é que o Michael não curtia fazer turnês. Pra ele, era um trampo surreal de cansativo, viagem sem parar, quase nenhum descanso, e a pressão de entregar um show perfeito de mais de 2 horas. Noite após noite, por meses. Ele sempre perdia muito peso durante essas maratonas. Mesmo assim, ele tentou amenizar dizendo que amava a turnê por causa do carinho dos fãs, mas convenhamos, todo mundo sabe que no fundo, ele fazia de tudo pra não precisar passar por esse desgaste. Músicas de Malachi. Um pouco depois da morte do Michael, lançaram um álbum póstumo chamado Michael. No começo, todo mundo achou legal, mas rapidinho os fãs começaram a sacar que tinha algo bem esquisito em 3 faixas. A voz simplesmente não parecia ser do Michael. E não era mesmo. Depois descobriram que quem cantava era um cara desconhecido chamado de Jason Malachi. Aí já viu, né? A galera ficou indignada e abriu um processo coletivo contra a Sony. E adivinha? Ganharam. As 3 músicas foram removidas oficialmente de todas as plataformas. Até hoje ninguém entende como a gravadora deixou esse material passar. Esse episódio é um dos maiores micos da, entre aspas, carreira póstuma do Michael. Living with Michael Jackson.
Se você nunca viu esse documentário, aqui vai um resumo. Living with Michael Jackson foi apresentado pelo jornalista Martin Bashir em 2002 e mostrava a vida pública e privada do rei do pop. Ele tá nesse iceberg porque, apesar de ser relativamente conhecido, muita gente esqueceu o nível de manipulação que rolou por trás das câmeras. Bashir fez de tudo para distorcer falas, cortar conversas e montar um clima totalmente sensacionalista, pintando Michael de um jeito super negativo. O documentário ainda insinuava comportamentos inadequados com crianças, tudo baseado em uma narrativa completamente torta e editada para chocar. Mesmo cheio de informações manipuladas, o impacto foi pesado, e esse documentário acabou servindo de base para a família do garoto que apareceu no programa fazer a segunda acusação contra o Michael em 2003. Camada 2. Grito Battle. Você já assistiu algum show do Michael Jackson? Provavelmente já ficou pensando, mano, o que significa aquele grito que ele solta? Muita gente acha que ele dizia Bad Tour, porque a sonoridade lembra mesmo, mas isso é um pouco confuso quando ele gritava a mesma coisa em turnês que não eram a Bad Tour. Mas relaxa, o mistério é simples. Aquele grito é nada mais do que uma mutação da palavra everybody. Ele usava isso para animar o público e fazer a galera cantar junto. Com o tempo, Michael começou a encurtar e virou só body, mas dito do jeito dele. Ao longo dos anos, o grito foi mudando tanto que hoje é impossível decifrar. Em alguns shows parece bad, outro bad, batom, enfim. Cada apresentação tem uma variação diferente. Pode não ser um fato gigantesco, mas é uma curiosidade. Laringite. Esse ponto fala de um dos perrengues que o Michael enfrentou o tempo inteiro nas turnês, principalmente na History Tour, a bendita laringite. Pra quem não manja, laringite é quando a laringe inflama. Pode ser por usar demais a voz, ou por alguma infecção. E no caso do Michael, era praticamente impossível fugir disso. O cara trabalhava sem parar. Via no estúdio, cantava em todo show, e ainda por cima, usava uma técnica vocal que não era ideal para o tipo de voz dele. Resultado, sofria de laringite crônica. Dá pra ver isso em vários shows da Restore Tour. Alguns anos atrás, vazou uns áudios mostrando que, mesmo em trechos com playback, Michael continuava cantando por cima. Isso não só provava que ele realmente cantava ao vivo, como também deixava ainda mais evidente o quanto a laringite dele estava pesada. Believe. Esse ponto aqui fala de uma teoria da conspiração que nasceu na hora que o Michael Jackson faleceu, em 2009. Muita gente jurava que o rei do pop tinha fingido a própria morte para escapar da fama e dos problemas financeiros que estavam caindo na cabeça dele. O nome da teoria mistura duas palavras em inglês. Believer, que significa acreditar, e lie, mentira. Ou seja, seria tipo, você acredita, mas é mentira. Não vou entrar fundo nas provas e teorias malucas porque, além de eu não acreditar em nada disso, dava fácil pra transformar isso aqui em um vídeo de 2 horas. Mas o fato é que todas essas conspirações acabaram aumentando ainda mais o mito em volta da figura do Michael Jackson. Mickey Mouse em Moonwalker. Esse ponto aqui fala de uma curiosidade bem pouco conhecida sobre o filme Moonwalker. No meio das várias ideias malucas e criativas que surgiram para essa produção, Michael teve uma que era até legal. Ele queria fazer uma cena animada onde viveria uma mini aventura ao lado de Mickey Mouse. A cena seria tipo assim: Michael entraria no quarto de umas crianças para avisar que era hora de dormir. Aí ele repararia que o boneco de pelúcia do Mickey tinha ficado ali jogado no chão. Quando ele pegasse o boneco, Mickey ganharia vida e os dois iam viajar por um mundo musical super abstrato, cheio de cenários surreais, tudo embalado por alguma música do próprio Michael, claro. No final da aventura, os dois voltariam pro quarto, o Michael daria um tchau todo feliz, o Mickey voltaria pro mesmo cantinho onde ele estava e viraria um simples boneco de novo. Era uma ideia muito fofa, criativa e cheia da fantasia que o Michael amava. Ele ficava empolgadíssimo com a possibilidade de dividir a tela com um dos seus personagens favoritos da vida inteira. E o mais louco, isso teria sido, literalmente, um dos maiores comerciais gratuitos que a Disney poderia ter ganho. Mas o presidente da empresa na época simplesmente não
teve a mesma visão e descartou a ideia. Até hoje, ninguém sabe como a cena poderia ter sido, só dá pra afirmar uma coisa. A Disney dormiu no ponto e perdeu uma oportunidade de ouro. Ele doou muitas de suas roupas. Pra muita gente isso pode parecer meio estranho, mas apesar dos looks icônicos do Michael Jackson, que influenciaram a moda no mundo todo, o cara era super de boa com as próprias roupas. Ele não tinha apego nenhum. Se quisesse, dava pra alguém ali na hora, sem pensar duas vezes. Isso rolava porque, pra ele, a roupa tinha uma função. Servia pro palco, pro clipe, pra turnê. Terminou o trampo, muitas vezes ele já passava as peças. Ele tinha esse lance de presentear os fãs. Uma das maiores inspirações dele, o Fred Astaire, tinha dado um par de sapatos pro Michael Jackson. E o Michael queria devolver essa vibe, passando isso pra galera que curtia ele. Vários exemplos mostram isso na prática. O Michael já deu chapéu, luva, calços, óculos, jaqueta, praticamente tudo que encostava nele, pelo menos boa parte, ele acabava presenteando os outros com isso. Tem uns casos bem famosos, tipo quando ele doou aquela jaqueta toda caravejada de cristais dos shows de 2001 pro Aaron Carter, ou a jaqueta preta e branca do comercial da Pepsi, de 84, que ele decidiu doar assim que as gravações acabaram. No fim das contas, mesmo tendo uma visão super definida de como queria aparecer em público, ele não era nada apegado a essas paradas. Pra ele, era só parte do job. Usou, fez o feito, tchau e benção. Quase vítima do 11 de setembro. Em 2001, além de lançar o álbum Invincible, Michael fez 2 shows em Nova York para celebrar seus 30 anos de carreira solo, nos dias 7 e 10 de setembro. E aí vem a parte tensa. No dia seguinte ao segundo show, ele tinha uma reunião marcada nas Torres Gêmeas. E mano, você sabe que rolou em 11 de setembro de 2001. E o Michael deveria estar nesse prédio por causa dessa reunião. Mas ele simplesmente perdeu a hora porque dormiu demais. Na noite anterior, ele ficou no telefone até altas horas com a mãe, porque ainda estava pilhado por causa do show. Resumindo, por muito pouco, o Michael poderia ter sido uma das vítimas do 11 de setembro. Mas por essas viradas loucas que a vida faz, ele acabou escapando. Quem confirmou essa história foi o irmão dele, Jermaine, no livro You're Not Alone, onde conta vários detalhes da vida do Michael Jackson. Camada 3. Seu trabalho está perdido. Esse ponto aqui é bem sinistro e meio bizarro. Depois que o Michael faleceu e todo o trabalho dele passou pra Sony, por State, a galera começou a descobrir o estado bem triste que o acervo artístico dele tava. Mesmo sabendo que uma parte gigante do material do Rei do Pop estava guardada pela Sony, num arquivo absurdo, cheio de coisas inéditas, também ficou claro que muita coisa simplesmente se perdeu pelo caminho. Tanto a Sony quanto o State já admitiram isso. Sobre as fitas das músicas, o rolê é o seguinte: uma parte tá com os produtores e amigos do Michael, outra parte caiu nas mãos de colecionadores, e tem gravação que ninguém sabe onde foi parar. Essa bagunça toda faz com que, às vezes, músicas acabem vazando na internet ou aparecendo em leilões. Tudo isso antes mesmo de chegar nas mãos do State ou de qualquer aprovação oficial. Quando o assunto são shows, aí o caos fica ainda maior. Apesar da Sony ter guardado algumas gravações, a maioria dos concertos simplesmente se perdeu no mundo. A própria Sony confirmou isso quando lançou o show da Bad Tour no estádio de Wembley. Na época os fãs se perguntaram sobre as fitas em qualidade melhor, porque o vídeo oficial estava bem longe do ideal. Pra piorar, rola até um papo de que algumas gravações foram roubadas pela Nocturne Production, a empresa que filmava turnês com a Bad Tour e a Dangerous Tour, sem apontar o dedo pra ninguém. É bem triste ver que materiais que deveriam ser tratados como tesouros históricos e culturais acabaram sumindo desse jeito. E sendo bem realista, muita coisa deve continuar perdida por um bom tempo. Cancelamento de One Night Only. Esse ponto também lembra um episódio tenso envolvendo Michael Jackson, que tinha um projeto na HBO em 1995, o show One Night Only, que seria transmitido ao vivo. A ideia era fazer novas versões super produzidas de vários clássicos dele, tudo coreografado, com uma pegada diferente, tava tudo andando direitinho, até que algo totalmente inesperado rolou nos ensaios. Do nada o Michael caiu no chão, sofreu um colapso, a pressão dele tava extremamente baixa, ele acabou desmaiando ali mesmo, e por causa disso, decidiram cancelar tudo, porque ficou claro que ele não tinha a menor condição de se apresentar naquelas datas. No fim, ele se recuperou, mas a real é que ele poderia sim ter morrido naquela noite em 95. Foi um susto daqueles. Ódio a Victor Tour.
Victor Tour foi a última turnê que o Michael Jackson fez com os irmãos, e a crítica chamou de épica, histórica, gigante, tudo isso. Virou um dos primeiros grandes marcos do impacto dele na cultura pop dos Estados Unidos. Mas sendo bem real, pra ele, essa é de longe a sua turnê menos favorita. O motivo? Um combo de diferenças criativas, tretas pessoais com os irmãos e um monte de decisões de produção que o Michael simplesmente não engolia. Ele já estava focado na carreira solo, queria seguir o próprio caminho, e voltar a rodar com os irmãos não era exatamente o sonho dele. Tanto que na autobiografia Moonwalker, ele fala sem rodeio que não curtiu nada da Victor Tour. Pra piorar, em 87, Joseph Jackson, pai de Michael e os irmãos, queriam lançar um Laserdisc com um show da turnê. E o Michael, obviamente, vetou. Além de não gostar do resultado da Victor Tour, ele estava no auge da produção da Bad Tour, uma das maiores da carreira dele, e ele não queria que nada ofuscasse o brilho do novo projeto. Os padrões altíssimos de qualidade do Michael, somado aos problemas de convivência e visão artística com os irmãos, fizeram com que ele simplesmente não aceitasse e nem de longe tolerasse lançar um produto como o da Victor Tour. Roubo de Frankie DiLeo. Esse ponto aqui relembra uma parte bem apagada da história do Michael Jackson e das amizades dele. Frank DiLeo foi empresário do Michael na época da Victor Tour e da Bad Tour. Virou uma peça importante na imagem pública dele nos anos 80. Você é fã? Você já viu a cara dele por aí? Além de empresário, ele era considerado um amigo bem próximo do Michael Jackson, principalmente nesse período. Mas depois da Bad Tour, ele simplesmente sumiu da vida do Michael. E tem um motivo. Logo após o fim da turnê, a equipe do Michael começou a perceber umas paradas muito estranhas com o dinheiro arrecadado. As contas não batiam. Tinha coisa faltando e, claro, todo mundo olhou direto pro DiLeo. Depois de investigar, descobriram que ele realmente tinha roubado uma grana pesada do Michael. Resultado, demissão imediata. E ele nunca mais voltou pro círculo do Michael. Esse assunto quase não é falado, porque DiLeo sempre é lembrado como um bom empresário, o amigão, aquela figura clássica dos anos 80 ao lado do Michael. Mas, às vezes, o que rola nos bastidores dos nossos ídolos é muito mais triste do que a gente imagina. Mr. Black. Esse tópico aqui é meio bizarro à primeira vista, porque ninguém imagina ligar Michael Jackson a algo tipo pornografia, mas calma que eu vou te explicar. Apesar de todos os boatos e mentiras que inventaram sobre a vida sexual dele, por causa das acusações, o Michael era um cara hétero comum, interessado em mulheres, e dependendo dos casos, esse interesse era só carnal. Durante as investigações dos anos 2000, vasculharam tudo da vida dele, inclusive os hábitos sexuais. E descobriram que ele consumia pornô heterossexual e tinha uma coleção de revistas e fitas VHS desse tipo. E o mais doido, o motivo desse tópico existir é que o Michael era inscrito em várias páginas de conteúdo adulto usando um pseudônimo bem peculiar. Sim, por mais surreal que pareça, Mr. Black era o nome de usuário dele nessas plataformas. Mesmo sendo uma informação que ninguém exatamente precisa saber, é curioso como isso veio à tona no julgamento, mas a mídia simplesmente preferiu ignorar e continuar batendo nas acusações falsas. Mas esse ponto mostra de novo como o Michael era inocente e também muito mais gente como a gente do que o pessoal imagina. Camada 4. Endividado até a morte. Chegamos no último nível do iceberg, com um tema que é quase uma piada de tão irônico, mas no pior sentido possível. Ao contrário do que muita gente imagina, Michael Jackson morreu praticamente quebrado. Nos últimos anos de vida, ele não teve uma boa administração financeira, gastava fortunas absurdas sem nem perceber o tamanho da conta. Mesmo tendo patrimônio gigante, passando dos 500 milhões de dólares em imóveis, catálogos musicais e outros bens, o que ele tinha de dinheiro vivo era muito pouco. As despesas gigantes e descontroladas fizeram ele acumular dívidas tão pesadas que no fim, ele devia mais de 300 milhões de dólares. A situação ficou crítica, principalmente entre 2006 e 2007, quando ele finalmente percebeu o buraco financeiro que estava e correu atrás de ajuda profissional. E aí vem a parte mais triste. Michael topou fazer a turnê This It basicamente para tentar salvar a sua vida financeira, mesmo não querendo voltar aos palcos daquele jeito. A pressão foi tão grande que acabou detonando ainda mais a saúde dele. O mais irônico de tudo, depois da morte dele, ainda na fase de ensaios da turnê, o problema financeiro sumiu. Ele virou instantaneamente o artista falecido mais lucrativo da história. A vida tem umas ironias cruéis e essa do Michael é uma das mais tristes.
River Ripple. Pra fechar esse iceberg, tem um detalhe que quase ninguém comenta entre os fãs. A última faixa que Michael Jackson gravou. Geralmente todo mundo fala que foi Best of Joy, mas na real, essa não foi a última faixa que ele trabalhou. Ninguém sabe 100% com certeza qual foi a última faixa que ele registrou a voz, mas tem uma música que sabemos que ele estava trabalhando nela até o fim, River Ripple. A ideia da música era passar uma sessão de paz com cores africanas, vozes de criança. O instrumental foi gravado em 23 de junho de 2009 e os vocais estavam planejados para o dia 25 de junho, o mesmo dia em que o Michael faleceu. A equipe dele confirmou tudo isso. No fim, a música ficou sem os vocais, incompleta. Mas é seguro dizer que River Ripple foi a última música em que o rei do pop estava mexendo e provavelmente tinha na cabeça poucas horas antes de partir. Então, quando você ouve o instrumental dessa faixa, tá ouvindo o último trabalho deixado pelo Michael Jackson. E é isso. Como a gente pode ver, tem muita informação do Michael por aí. Essa foi a segunda parte do mega iceberg do Michael Jackson. Espero que tenham gostado. Já se inscreva no canal para você não perder as outras partes. Vire membro também se puder ajudar. Coloque nos comentários, hype o vídeo, deixa o like, compartilha. Assista a primeira parte também se você ainda não viu. Siga no Instagram também, que você chegou até aqui. Muito obrigado por assistir novamente. É basicamente isso. Até o próximo vídeo, galera. Nos vemos em breve. E tchau!